Há algo de extremamente poderoso em uma atitude que quase ninguém valoriza nos dias de hoje: o silêncio. Em uma época em que todos parecem disputar quem fala mais alto, quem opina mais rápido e quem reage primeiro, parar, respirar fundo e escolher não dizer nada pode parecer fraqueza, desinteresse ou até covardia. No entanto, na visão dos antigos estoicos, o silêncio é justamente a prova da força mais rara que existe: o domínio de si mesmo. Um domínio que não se conquista de um dia para o outro, mas que se constrói na prática diária de observar o mundo, refletir antes de reagir e se tornar imperturbável diante de provocações ou elogios. O silêncio que transforma não é a ausência de voz, mas sim a escolha consciente de não deixar o mundo externo controlar a sua essência. Os estoicos viam a palavra como uma ferramenta poderosa, capaz de unir ou de dividir, de guiar ou de enganar. Epicteto, por exemplo, lembrava constantemente que não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos esses fatos. E é justamente no espaço entre o que acontece e o que decidimos dizer ou fazer que o silêncio entra em cena como força. Quando alguém nos insulta, o impulso imediato é rebater, provar que estamos certos, devolver a ofensa na mesma intensidade. Mas se conseguimos segurar a língua por alguns segundos e permitir que o calor da raiva se dissipe, percebemos que o silêncio se torna um escudo. Um escudo que não apenas nos protege, mas também confunde o agressor, que esperava encontrar no outro mais combustível para o conflito. Imagine um jovem de 27 anos que está começando sua carreira em um ambiente competitivo. Ele presencia discussões quase diárias entre colegas que não suportam ser contrariados. Nesse contexto, ele decide aplicar um princípio estoico: falar apenas quando suas palavras tiverem valor real. No início, alguns o interpretam como tímido, até mesmo como indiferente. Mas, com o tempo, percebem que quando ele abre a boca, o que diz tem peso. Sua fala não é apressada, não é movida por vaidade e justamente por isso carrega uma autoridade natural. O silêncio transformou sua imagem e sua presença, não por afastá-lo, mas por torná-lo mais sábio em suas escolhas. O silêncio também ensina a diferenciar o que merece energia do que deve ser ignorado. Vivemos cercados por estímulos, mensagens instantâneas, opiniões em redes sociais e muitas vezes reagimos sem refletir, como se cada provocação fosse uma batalha que precisamos vencer. Os estoicos, porém, nos lembram de que gastar energia com o que não podemos controlar é um desperdício. Ao optar pelo silêncio diante de uma ofensa online, por exemplo, demonstramos força e equilíbrio. Não se trata de fugir do conflito, mas de escolher quais batalhas valem a pena travar. E essa escolha, silenciosa, é revolucionária em um mundo viciado em respostas rápidas. Outro aspecto importante é que o silêncio nos reconecta com nós mesmos. Quando nos afastamos do barulho externo, criamos espaço para ouvir nossos próprios pensamentos e emoções. Marco Aurélio escrevia diariamente em seus diários, não para ser lido por outros, mas para organizar o próprio caos interno. Essa prática silenciosa o ajudava a manter a mente clara, mesmo diante das pressões de governar um império. Hoje, podemos adaptar esse exercício para a nossa realidade. Desligar o celular por alguns minutos, escrever em um caderno aquilo que sentimos ou simplesmente observar nossa respiração. Esses pequenos momentos de silêncio têm um impacto profundo na forma como lidamos com os desafios diários. O silêncio ainda revela sua força na capacidade de transformar relacionamentos. Quantas vezes um conflito familiar se estende porque cada parte insiste em ter a última palavra? O silêncio, nesse caso, não é omissão, mas sabedoria. É a pausa que permite esfriar os ânimos,
que abre espaço para que a razão supere a emoção. Isso não significa aceitar injustiças ou engolir tudo, mas sim entender que nem toda situação exige resposta imediata. O silêncio dá tempo ao tempo e mostra que o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em preservar a harmonia sem abrir mão da dignidade. Vale lembrar também que o silêncio não é apenas externo, mas interno. Muitas pessoas vivem em constante barulho mental, presas em preocupações, memórias e medos. O estoicismo nos convida a cultivar um silêncio interior, um espaço de clareza em que conseguimos enxergar o que realmente importa. Quando alcançamos esse estado, deixamos de ser reféns do que os outros dizem ou pensam e passamos a viver alinhados com nossos princípios. Esse é talvez o maior poder do silêncio. Ele nos liberta da necessidade de provar algo para o mundo e nos dá a serenidade de sermos fiéis a nós mesmos. A força escondida do silêncio é que ele não precisa se exibir para ser sentido. Quando um líder permanece em silêncio antes de tomar uma decisão, transmite segurança. Quando uma pessoa enfrenta uma provocação sem reagir, transmite firmeza. Quando alguém escuta mais do que fala, transmite respeito. O silêncio, nesse sentido, é um gesto ativo e poderoso, capaz de transformar não apenas quem o pratica, mas também aqueles ao seu redor. Assim, percebemos que o silêncio não é um vazio, mas uma presença que traz clareza, domínio, serenidade e força. Não é fácil conquistá-lo, porque exige disciplina e autoconhecimento. Mas como nos lembra Sêneca, nada de grande é alcançado sem esforço. O silêncio é uma virtude que se treina, e cada pequena escolha de não reagir impulsivamente é um tijolo nessa construção. O silêncio não é apenas uma teoria filosófica, mas uma prática concreta que pode ser aplicada em qualquer situação do cotidiano. A partir desse ponto, o desafio é entender como transformar essa virtude em hábito, como deixar de ser apenas alguém que admira a calma dos outros e se tornar uma pessoa que vive de forma serena, mesmo quando tudo ao redor é barulho e pressão. Os estoicos nos deixaram pistas claras para isso, e a primeira delas é aprender a usar o silêncio como filtro. Sempre que recebemos uma informação, temos a escolha de reagir imediatamente ou dar um passo atrás e esperar. Essa espera não é passividade, mas sim inteligência. É como se o silêncio fosse um cofre onde guardamos a primeira reação emocional, até que a razão esteja pronta para decidir o que realmente merece sair para o mundo. Pense em uma cena simples. Alguém no trânsito corta à sua frente de forma agressiva. O impulso natural é buzinar, xingar, talvez até acelerar para mostrar quem manda. Mas se nesse instante você respira fundo e se cala, evita não apenas um conflito desnecessário, mas também protege sua própria saúde. A raiva libera uma carga enorme de energia, aumenta os batimentos, acelera a respiração e deixa o corpo em estado de alerta. O silêncio, nesse caso, funciona como uma barreira que impede o veneno de se espalhar. Você volta a dirigir com calma, mantém sua integridade e, no fim, percebe que nada de grave aconteceu. Esse é um exemplo banal, mas mostra como o silêncio muda não só a situação externa, mas também a paisagem interna. Outro ponto prático é usar o silêncio como treino de presença. Em muitas conversas, não ouvimos de verdade o que o outro está dizendo. Apenas esperamos a nossa vez de responder. Isso cria diálogos superficiais, cheios de ruídos e pouca conexão. Se você decide silenciar a mente enquanto alguém fala, algo extraordinário acontece. Você realmente escuta. E ao escutar, entende nuances, emoções, gestos que normalmente passariam despercebidos. Essa escuta silenciosa transforma relacionamentos. Amigos se sentem mais compreendidos,
Familiares percebem mais paciência e colegas de trabalho notam que suas opiniões são respeitadas. Sem precisar falar nada, você transmite atenção e respeito, e isso vale mais do que discursos. Na prática profissional, o silêncio também tem peso. Imagine uma mulher de 39 anos que trabalha em um setor altamente competitivo, em que todos querem provar superioridade em reuniões. Ela descobre que, ao invés de falar em excesso, é mais eficaz esperar o momento certo para expor suas ideias. O silêncio faz com que cada palavra dela seja percebida como valiosa. Não é a quantidade de falas que define a autoridade, mas a qualidade e o momento em que são ditas. Essa postura silenciosa, mas firme, a faz conquistar respeito e abrir portas que estavam fechadas para aqueles que tentavam se impor pelo volume. O silêncio, aqui, se torna um aliado estratégico. Também precisamos lembrar do poder do silêncio diante das críticas. Nem sempre o melhor caminho é responder. Muitas vezes, quem critica espera apenas uma reação para se alimentar dela. Ao oferecer silêncio, você quebra o ciclo. Um jovem estudante, por exemplo, pode enfrentar zombarias por suas escolhas, seja de estilo, de carreira ou de vida pessoal. Se responde a cada provocação, se desgasta e mostra vulnerabilidade. Mas, ao permanecer em silêncio, transmite a mensagem de que sua vida não está aberta para a aprovação alheia. Esse tipo de força é raro e profundamente admirado, mesmo que inconscientemente, porque revela uma independência genuína. O silêncio também pode ser cultivado como prática intencional e não apenas como reação. É o caso da meditação, de escrever reflexões ou até de caminhar em silêncio, sem música, sem celular, apenas observando o que está ao redor. Esses momentos nos treinam para lidar melhor com os ruídos inevitáveis da vida. Não precisamos esperar situações de conflito para aplicar o silêncio. Podemos buscá-lo voluntariamente como alimento da mente. É como se o silêncio fosse uma fonte de energia que recarrega nossa clareza, nos deixando preparados para enfrentar qualquer turbulência com mais equilíbrio. Há, no entanto, um aspecto que muitas vezes é mal interpretado. Silêncio não significa submissão. Os estoicos não defendiam que devêssemos engolir injustiças ou deixar que os outros nos dominassem. O silêncio é força, mas também é escolha. E quando necessário, essa escolha pode ser quebrada por palavras firmes, objetivas e justas. O silêncio nos prepara para que, quando decidirmos falar, a fala seja mais forte do que se tivéssemos desperdiçado energia em respostas impulsivas. O silêncio não é a ausência de voz, mas sim o domínio de quando usar a voz. Se olharmos com atenção, veremos que muitos dos grandes momentos de transformação pessoal nascem do silêncio. Quando alguém decide mudar de vida, quase nunca anuncia aos quatro ventos. Primeiro, faz em silêncio, reorganiza hábitos, enfrenta lutas internas, resiste às tentações. Só depois os frutos aparecem, e aí o mundo percebe. O silêncio é a terra fértil onde o crescimento acontece. E no estoicismo, essa terra é cultivada todos os dias, em pequenas escolhas. Escolher não responder a uma provocação, escolher escutar em vez de interromper, escolher refletir em vez de reagir. Pequenas sementes que, ao longo do tempo, criam raízes profundas de sabedoria e serenidade. É curioso perceber como o silêncio também provoca impacto nos outros. Quando alguém esperava confronto e encontra serenidade, se surpreende. Quando esperava pressa e encontra calma, se desarma. O silêncio tem esse efeito transformador porque não pode ser controlado pelo outro. Ele desconstrói expectativas e mostra que quem tem domínio sobre si mesmo é sempre mais forte do que quem grita mais alto.
No fim, o silêncio não apenas protege, mas também educa. Ele ensina ao mundo que não precisamos do barulho para existir, que a verdadeira presença está na firmeza interior e não na agitação exterior. E é nesse ponto que chegamos ao coração do tema. O silêncio não é vazio, ele é plenitude. Ele não é ausência de força, mas sim sua manifestação mais rara e mais valiosa. Quem aprende a dominar o silêncio descobre um poder que não depende de circunstâncias externas. Descobre que a mente pode ser livre, mesmo em meio ao caos. Descobre que a vida pode ser conduzida com calma, mesmo diante das tempestades. E descobre, sobretudo, que a força escondida do silêncio é o que o torna inabalável diante do que o mundo tenta impor. Se você chegou até aqui, quero te convidar a refletir comigo. Em que situações da sua vida o silêncio poderia ter mudado tudo? Que momentos teriam sido diferentes se, ao invés de responder no calor do impulso, você tivesse se permitido uma pausa, um respiro, um silêncio? Escreve nos comentários. Compartilhar essas experiências pode ajudar não só você a perceber seu crescimento, mas também inspirar outras pessoas da nossa comunidade que estão trilhando o mesmo caminho. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita para se inscrever no canal. Aqui nós seguimos juntos nessa jornada de trazer a filosofia estoica para o nosso dia a dia de forma prática e transformadora. Mas não é só sobre assistir, é sobre participar. Então comenta, troca ideias, compartilha sua visão. O silêncio pode transformar sua vida, mas a sua voz aqui também tem poder de transformar a de outras pessoas. No final, quero deixar um convite caloroso. Faça parte dessa comunidade. Inscreva-se, traga suas histórias. Conte se o vídeo tocou você de alguma forma e o que aprendeu com ele. Esse espaço é nosso, é um lugar de crescimento mútuo. Se você se sentiu inspirado, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa descobrir o poder do silêncio. Vamos juntos, com calma e firmeza, construir uma vida mais leve e profunda.